Amém. Gostaria de compartilhar, uma palavra para nós neste dia, nesta noite, para o seu coração. Eu aceitei Jesus bem cedo, aceitei Jesus com 8 anos de idade e comecei a ter várias experiências com o Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor diz, lá no livro de João, capítulo 14, versículo 16, que diz que ele rogou ao Pai, que ele ia rogar ao Pai, para que enviasse o Consolador, para que estivesse conosco, que nos daria, para que ele nos consolasse todos os dias da nossa vida, que ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Eu aceitei Jesus com 8 anos de idade. Passei por várias experiências com o Senhor, com várias experiências com o Espírito Santo de Deus. E aprendi a ler lendo Bíblia, ainda bem pequenina. E aprendi logo a comunicar com o Espírito Santo. E uma simples experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês, entre muitas outras experiências que eu tive. Uma vez, já casada, já bem mais madura, eu sentia falta do Espírito Santo na minha vida. Eu senti que o Espírito Santo não estava comunicando comigo. E isso me deixou muito triste. Quando eu vi que estava orando e o Espírito Santo não estava relacionando comigo. O Espírito Santo não estava ali do meu lado, paracleto, aquele que veio para me ajudar. E eu entrei numa angústia profunda. E orando, ia à cozinha, voltava no quarto, ia à sala, voltava novamente, orava de novo e não sentia o Espírito Santo. Levantava ali do meu quarto, ia até a cozinha, uma coisa, outra, mas eu estava sentindo aquela ausência. E eu orava, chorava, falava, Senhor, eu não estou sentindo algo terrível no meu coração. Tem um vácuo, tem um vazio, tem um escuro aqui dentro, eu não sei o que fazer. Eu estou sentindo falta do Espírito Santo presente na minha vida. E eu questionava porque eu não estava em pecado. Eu não estava, ao meu ver, fazendo nada de errado. E uma dessas idas minhas orar, eu ajoelhei na minha sala e comecei a chorar. E comecei a orar. E falei, Senhor, o Senhor não despede de ninguém de mãos vazias, fala comigo, eu não estou ouvindo a voz do Espírito Santo. E aí, queridos, eu peguei a palavra do Senhor e comecei a esfolhar, comecei a ler. E de repente me deparei lendo no livro de Isaías. Comecei a ler o livro de Isaías no capítulo 58. E aí o Senhor começou a falar do verdadeiro jejum, do verdadeiro como deveria ser uma pessoa, um servo do Senhor. E aí falou do julgar, do apontar de dedo, de ajudar. E eu falava, isso não está me encaixando. Mas de repente eu ouvi a voz do Senhor bradando no meu coração. De repente, eu ouvi o Senhor falando comigo, quando na minha tradução da Bíblia que eu estava usando, estava falando assim, ao falar injurioso. E logo eu já comecei a ouvir a voz do Senhor falando comigo. E logo eu comecei a ouvir a voz do Senhor falando, você tem falado palavras injuriosas. Dentro da tua casa, tu tem ficado irritada, nervosa, falado palavras nervosas, irritada. E isso estava entristecendo o Espírito Santo de Deus. Isso estava retirando o Espírito Santo de Deus da minha vida. E eu estava angustiada, porque eu já não sentia o Espírito Santo de Deus do meu lado. Eu estava orando e minha oração eu sentia que não era recebida. Eu sentia que o Espírito Santo estava longe. E eu, como uma pessoa que sempre dependia do Senhor para tudo, tenho um testemunho de vida com muitas experiências com Deus, assim como muitas pessoas têm experiência com o Senhor, na minha vida não foi diferente. E eu sentindo aquela ausência do Espírito Santo. E aí o Senhor Deus começou a falar comigo, que as minhas palavras dentro da minha casa estava tirando o Espírito Santo de mim. E eu fiquei tão angustiada que eu orava e falava, Senhor, eu já aceitei Jesus, eu não estou adulterando, eu não estou roubando, eu não estou fazendo nada de errado.
indo à tua casa, eu estou fazendo tudo, Senhor, por que eu não estou sentindo o Espírito Santo? E ali o Senhor falou comigo, queridos, Deus fala com o teu povo. Deus fala através da palavra, Deus fala com a sua voz audente no nosso coração. E ali o Senhor começou a falar, olha, o teu falar está tirando meu espírito da tua vida. Querido, o Espírito Santo, ele consola. O Espírito Santo diz lá no livro de João também que ele é o nosso professor, que ele ensina todas as coisas. O Espírito Santo é lindo. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo, com o Senhor, muito simples, mas muito linda. Eu me lembro quando eu estava grávida do meu filho e eu tinha ganhado um edredom da minha patroa muito pesado. Ela morava nos Estados Unidos e ela me deu um edredom muito pesado, daqueles bem grosso mesmo, aonde a minha filha brincava. E ali aquele edredom já estava sujo, já tinha feito xixi, já estava fedorento, muito sujo. E eu sempre gostei muito de limpeza, de casa limpa. O meu falar injurioso, nervoso, vinha até daí, porque eu queria tudo limpo, tudo organizado, tudo arrumado. E às vezes eu não conseguia, ficava nervosa, esbravejava com todo mundo. E eu me lembro com a barriga enorme do meu segundo filho, a minha filha ainda bem pequena, e eu querendo lavar aquele edredom. E eu me lembro que eu peguei aquele edredom e falei assim, eu vou lavar. E tinha que lavar na mão, na mangueira, a água, porque não tinha máquina que lavava aquele edredom. E eu me lembro que eu fiz uma oração. Eu orei ao Senhor. E orei e pedi ao Senhor que me ajudasse a lavar aquele edredom. Que ele parecia mais até mesmo um enorme colchão. E aí eu comecei a jogar água ali com a mangueira e comecei a lavar. Deixei aquele edredom lindo, cheiroso e não sofri para lavar aquilo. Eu mesmo não sabia como que eu tinha conseguido lavar aquele edredom. Mas aí passou-se o tempo, eu tive meu filho e de novo aquele edredom estava sujo porque eles brincavam em cima dele, era um edredom muito gostoso, eu colocava no chão para eles brincarem. E eu já tinha ganhado meu filho, estava bem, e aquele edredom sujo eu peguei ele para lavar. Quando eu enchi aquele edredom de água ali na varanda, eu não consegui levantar nada daquele edredom. Nada. É uma experiência simples, mas olha como Deus faz as coisas. Eu não consegui nem sequer mexer naquele edredom no chão. E aí eu comecei a falar comigo mesmo, eu já lavei esse edredom, estava com uma barriga enorme. Eu já lavei isso, por que agora eu não consigo nem sequer mexer com isso no chão? E aí, mais uma vez, a palavra do Senhor veio ao meu coração. Você lembra como foi que você lavou? Você lembra como foi? Tu pediste ajuda. E aí eu lembrei da oração, me lembrei da oração. E aí eu orei de novo. Falei, Senhor, me perdoa, me ajude. Me ajude. Eu pedi ajuda do Senhor, pedi ajuda dos anjos, pedi ajuda do Espírito Santo. E daqui a pouco eu lavei o edredom de novo, com facilidade. Você pode até não acreditar nisso, mas isso aconteceu e acontece com várias experiências que eu tive simples, da mais simples à mais inacreditável, que eu posso te contar e você vai, não acredito nisso. Mas eu quero dizer para você que se tem algo na tua vida que está difícil, que você olha para você e fala assim, olha, isso é impossível. Eu vou te falar para você uma coisa. Eu vou te mostrar e vou te dizer para você um segredo. Ore ao Senhor. Fale com Deus. Pede o Espírito Santo. Fale com Deus. Pede a Deus para enviar os anjos para te ajudar. Às vezes nós não sabemos aproveitar. A palavra do Senhor fala que Jesus ia para o céu e ia pedir que Ele enviasse o Espírito Santo, o nosso Consolador, que ficaria conosco para sempre, do nosso lado, para nos ajudar, para nos ensinar, para nos consolar. E a gente não faz uso dele, uso que eu digo com muito amor, com muito carinho, mas ele está aqui para nos ajudar, ele está aqui para falar conosco, ele está aqui como um professor, como um ajudador, um consolador, e nós nos expressamos
desprezamos, nós não sabemos chegar todos os dias e falar: Espírito Santo, me ajuda nessa causa. Talvez você não está sabendo como lidar com teu filho. Espírito Santo, me ajuda nesse relacionamento com meu filho. Espírito Santo, me ajuda no relacionamento com minha filha. Espírito Santo, me direcione, me ajude no meu relacionamento com meu esposo. O Espírito Santo, Ele está aqui para nos ajudar. Faça de um bom relacionamento com o Espírito Santo. Ele está para todos. Aí você deve olhar e falar assim: ah, mas Célia, quem sou eu para falar com o Espírito Santo? Quem sou eu também? Quem sou eu? Mas Ele está aqui de graça, de braços abertos e dizendo assim: filho, filha, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar, aceite a minha ajuda. Ele fala contigo todo o tempo, mas só que às vezes os nossos ouvidos estão agravados, às vezes os nossos ouvidos estão tapados e não estão ouvindo o Espírito Santo falar. Mas no momento que você parar e falar assim: Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. Fala que eu quero ouvir, e você vai ver que Ele vai falar contigo. Você vai ouvir o Espírito Santo de Deus te direcionando e mudando as coisas, fazendo do jeito certo, porque Ele é a própria sabedoria. Que coisa linda! Nós temos que aprendermos a aproveitar dessa dádiva, aproveitar de algo tão maravilhoso, que foi pago um alto preço e que está aqui para nos ajudar. Das coisas mais simples, eu quis contar essa experiência, que é uma das coisas mais simples que aconteceu na minha vida, para você entender que Deus age nas coisas mais simples, até nas mais extraordinárias das nossas vidas. Às vezes tem algo simples nas nossas vidas que nós estamos tropeçando todos os dias, A palavra do Senhor fala que não é nas grandes montanhas que nós vamos tropeçar, mas no pequeno pedregulho, ou seja, nós tropeçamos nas pequeninas coisas. Mas eu vou dizer para você, peça ajuda do Espírito Santo. Eu não estava adulterando, eu não estava em pecado, eu não estava julgando ninguém, mas eu estava com falar injurioso nos meus lábios. Dos meus lábios não estava saindo, às vezes, não é que eu xingava, não, nunca fui de xingar, não. Eu simplesmente ficava irritada e às vezes falava com injúria, nervosa, e isso estava desagradando o Espírito Santo. O que será que esteja desagradando o Espírito Santo de Deus na sua vida? O que será que está acontecendo que você está notando que o Espírito Santo de Deus já está longe? Pede a Deus que Ele vai te responder. Ele fala contigo, Ele fala com você. E fala de maneira que você entende. Aleluia. Mas muitas das vezes nós não damos esse tempo. Senhor, fala comigo. Espírito Santo, fala comigo. Não me abandones. O Espírito Santo é um companheiro maravilhoso. Dependa, é gostoso depender do Senhor. É gostoso depender do Espírito Santo. É bom saber que tem anjos que lutam para nos dar livramento. Usa isso. São armas poderosas. São armas espirituais que o Senhor deixou para nos ajudar. São armas que o Senhor deixou aqui para nos livrar. O Espírito Santo para nos consolar. O Espírito Santo para nos ensinar. O Espírito Santo para nos direcionar. Os anjos para nos dar livramento. Olha, que coisa linda que Deus deixou para nós. Então, se você está angustiado, está notando que a sua conexão com Deus, você está sentindo algo que está entristecendo o teu coração, pega a palavra do Senhor, ore a Deus, comece a fazer uma leitura diária da palavra de Deus,
Começa a alimentar dia após dia. Começa a orar e falar com o Espírito Santo de Deus. Começa a orar e falar com o nosso Deus. Você vai ver como as respostas virão do alto céu para a sua e para a minha vida. E fará toda a diferença. Fará toda a diferença onde nós andarmos, onde nós estivermos. Todo o tempo comunicando com o Espírito Santo. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Eu quero deixar essa palavra que ela fale no teu coração. Olha, isso que você não tem dado conta. Isso que você tem tentado há tanto tempo fazer e não tem conseguido, o Espírito Santo quer te ajudar. Deixa Ele fazer por você. Deixa Ele te direcionar. Deixa Ele falar por você. Deixa Ele te ajudar. Peça que vai ajudar. Amém? Você fica com essa palavra no teu coração.